Fala batizada, fala batizado, este é o canal Rumo à Meta, um apostolado, uma iniciativa de evangelização católica que busca trazer com descontração e informalidade a riqueza do que a Igreja Católica nos ensina e assim nos auxiliar a refletir e rever a vida para uma busca de conversão visando alcançar a meta, alcançar o céu. Seguindo os ensinamentos de Jesus, seja muito bem-vindo ao canal. Este vídeo é parte de um spin-off, um derivado dos vídeos principais do canal, intitulados Ecce Homo. Essa série de vídeos tem como objetivo trazer o que a Igreja Católica ensina em sua doutrina social, sem viés ideológico, e assim mostrar a riqueza do que a tradição e o magistério trazem da Sagrada Escritura e a respeito do tema. Não estou sozinho, comigo está o Silas, que é um estudioso do tema e tem acompanhado de perto já há 16 anos a campanha da fraternidade. Silas, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade, meu irmão. Mais uma vez, a alegria é minha. Vamos que vamos. Vamos que vamos, com a graça de Deus. E você não deixe de curtir, comentar, compartilhar este conteúdo e também se inscrever no canal, para que fique atualizado. Porque toda segunda-feira estamos aqui com o Ecce Homo, mas também estamos todas as quintas-feiras, às 21 horas, tanto a segunda quanto as quintas, com as entrevistas, as conversas do Rumo à Meta. E nesse segundo vídeo nós vamos falar exata e diretamente sobre a doutrina social da igreja. Não saia daí, você vai ter surpresas. E a campanha da fraternidade. Como introdução, eu li o prefácio do Papa Francisco, nesse livrinho chamado Ducat, que é um resumão do compêndio da doutrina social da igreja, né, como agir. E achei muito interessante como o Papa vai apresentando a doutrina social da igreja ali no prefácio dele, né? Ele diz o seguinte: tudo o que fizerdes a um dos meus irmãos pequeninos é a mim que o fazeis. É a mim que o fazeis. Esse fazer, esse agir, né? A doutrina social da igreja trata justamente desse agir. Tanto que o Ducat, né? Cat é o católico, de catecismo, perdão, e o do vem justamente do to do, do inglês, que é ação, que é o fazer, né? Por isso que eles colocaram Ducat, que é ação cristã. Daí o Papa continua: quem disse isso é a mesma pessoa que declarou: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Jesus, a palavra de vida eterna. Quem disse é a mim que fazeis, quando vocês fazem, quando vocês ajudam, é justamente quem diz também: isto é meu corpo, isto é meu sangue. Depois ele continua. Um detalhe muito importante sobre a doutrina social da igreja, sobre a campanha da fraternidade. Só a conversão do coração, achei isso aqui maravilhoso, pode tornar mais humana a nossa terra cheia de terror e violência. Se hoje um cristão passa ao lado da necessidade dos mais pobres dos pobres, na realidade não é cristão. Depois ele continua. A doutrina social da igreja brota do coração do evangelho. Isso o Silas comentou nos vídeos, né, da conversa no Rumo à Meta. Ela brota do próprio Jesus. Aí o Papa fala uma coisa maravilhosa. Ele, Jesus, é em pessoa a doutrina social de Deus. Quando hoje vos convido, ele falando para os jovens, falando para a gente hoje, quando hoje eu vos convido a conhecer realmente a doutrina social da igreja, eu não estou imaginando grupos que se sentam a discutir debaixo de uma árvore. Isso é bom, fazer isso. Mas o meu sonho é maior. Eu espero que uma geração inteira, para os seus contemporâneos, seja uma doutrina social em movimento. Isso aqui também achei maravilhoso. O mundo mudará quando homens com Jesus se entregarem por ele, com ele forem para as periferias e para o meio da miséria. E também para a política e lutar pela justiça e pela dignidade humana, sobretudo dos mais pobres. Todos vós sois a igreja. Ponde-vos, portanto, vós mesmos em movimento. Se muitos colaborarem nesta ação comum, então as coisas irão melhorar neste mundo e os homens poderão sentir que o Espírito de Deus age através de vós. E talvez então vós sereis como tochas que tornam mais claro para esta humanidade o caminho para Deus. 2 pontos maravilhosos para mim aqui. 3, na verdade, mas um já é a própria doutrina social da igreja, né? É a mim que fazeis, né? Puxa justamente do evangelho, mas isso que o Papa traz, né? O próprio Jesus, ele é em pessoa a doutrina social de Deus.
e depois ele dizer que o sonho dele é ver uma geração inteira que seja a doutrina social em movimento. Depois dessa introdução, Silas, que já falei demais sobre isso, né? O que é, não sei se você pode falar em poucas palavras, e desculpa a pergunta assim a queima-roupa. O que é a doutrina social da igreja? Uma pessoa que, essas coisas de padraiado, ficar falando de pobre, você já cansou. Eu quero rezar, eu quero cantar música, eu quero pular na missa, eu quero levantar a mão, eu quero fazer isso, eu quero bater palma e dizer aleluia. Negócio de pobre, esse papo é papo furado, papo de político, papo de coisa, eu não quero. Tá certo? Não, eu sei que não tá certo, mas o que é, Silas, para essa pessoa que, isso aí tem nada a ver? Pois é, para a pessoa que diz que não tem nada a ver, nós precisamos retomar uma coisa que eu disse lá no outro programa. O ser humano, ele tem as suas dimensões, né? A doutrina social, ela nasce, né, e ela se estrutura diante da necessidade de cuidar de uma dimensão do ser humano, que é a dimensão social. Nós estamos num ambiente social. Você se alimenta? Você se alimenta. Você vive sob um teto? Você vive sob um teto. Você vive num convívio, num ambiente familiar? Você vive num ambiente familiar, né? Tudo isso é a dimensão social do ser humano, né? O ser humano, ele não é só espírito. Só espíritos são os anjos. Os anjos são só espíritos. Nós não somos anjos, nós não temos só a dimensão espiritual. Nós precisamos comer, nós precisamos beber, né? Nós precisamos, e para isso nós precisamos o quê? Para eu comer e beber, o que eu preciso fazer? Eu preciso trabalhar, eu preciso buscar aquilo, né? Eu preciso ter meios para aquilo. Eu estou inserido num contexto, eu estou como diz, né? Na linguagem bíblica, não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. Então nós fazemos caminho aqui. Para nós chegarmos à meta lá em cima, a gente caminha aqui, né? Nós somos peregrinos. E essa peregrinação, ela exige o quê? Ela exige o alimento, né? E até São Paulo que diz, né? Quem não quer trabalhar, então que não coma. Então, mas para trabalhar, você precisa ter, né? Aquilo é preciso que haja um favorecimento para aquilo, né? E aí a doutrina social da igreja, ela vem justamente para lançar esse olhar. De novo, ela nasce do coração do evangelho, por quê? Tem uma expressão, eu até quero ler aqui, ela está no compêndio da doutrina social da igreja, diz assim: a doutrina social da igreja é o anúncio da verdade do amor de Cristo na sociedade. Do amor de Cristo na sociedade. Na sociedade, não é na igreja. O amor de Cristo na igreja, a gente já sabe, isso é certeza para nós, né? Ele está ali no sacramento. É o amor dele, ele permanece, né? Eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Na Eucaristia ele está conosco até o fim dos tempos. Mas só? Não, mas também no irmão. A mim o fizestes. Tive sede e me destes de beber, tive fome e me destes de comer, né? Estive preso e foste me visitar. Tudo isso é doutrina social da igreja. Seria, Silas, no sentido assim, para os de dentro da igreja, para os irmãos da comunidade, é o aprofundamento da doutrina, é o aprofundamento da espiritualidade, etc. Para os que não são da comunidade, esse fazer seria uma evangelização também, né? Seria, não estou equivocado nesse sentido. Porque assim, os de fora, como que os de fora vão receber Jesus? Talvez não eu chegando lá com a Bíblia embaixo do braço, não estou questionando quem faça isso, mas somente pensar que é só dessa maneira que vai ser atingida a pessoa de fora. E não, é o fazer, né? Talvez falar eu não vou conseguir, não vou anunciar, mas eu anuncio o evangelho. Aí eu lembro de Maria de Calcutá, né? Que ela, eu vi um testemunho de uma pessoa uma vez que ela cuidou, que disse justamente isso. Olha, eu não acredito no Cristo que você tem, que você diz, mas no que você está fazendo eu acredito. E a partir disso pode ser resgatado. Alguém de fora recebe a evangelização recebendo uma ação cristã. Tá correto? Não.
Perfeito. É aquilo que Tiago diz, né? Mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostro a minha fé pelas obras. Né? Quando nós temos esse movimento, quando nós fazemos esse movimento, porque o que acontece hoje, Diego? O mundo, ele espera muito de nós. O mundo não crente em Cristo, e é maioria, né, de um modo geral, o mundo que eu falo, a totalidade do ser humano, espera muito de nós, o nosso testemunho. Tá, de vez em quando alguém diz assim, nossa, mas vocês estão lá na igreja, mas aqui fora vocês vivem como todos desunidos, né? Não faz caridade nem filantropia, né? Nós deveríamos fazer caridade. Às vezes nem filantropia nós fazemos. Ou seja, às vezes nós não ajudamos nem por compaixão, que dizer por amor, né? Então, assim, você disse bem, é um instrumento. Por isso que diz aqui o compêndio, né? É o anúncio da verdade de Cristo, do amor de Cristo na sociedade. Para aqueles que estão de fora, dizer, é aquilo que está lá nos Atos dos Apóstolos, né? Olhando, vão dizer, vejam como eles se amam. Né? Esse amor que transborda de dentro da comunidade para fora da comunidade. É aquilo, né? A caridade, ela não deve ter uma limitação. Meu irmão, você está passando necessidade, mas espera aí, primeiro diz, você é católico? Se você for católico, eu vou te ajudar. Né? Se é corintiano? Se você for corintiano, eu vou te ajudar. Não tem que ter essa limitação, mas tem que ser fruto de um coração dilatado. A doutrina social da igreja é justamente isso, é essa reflexão que é feita, né? Mas a partir do quê? A partir do evangelho. Então, eu saio do meu mundo, eu saio do meu eu, e vou, é aquilo que filosoficamente nós chamamos de alteridade, né? É o meu eu que encontra o eu do outro. E esse outro, ou aquilo que Jesus fala na parábola do bom samaritano, né? Sim. Você passa e você sente compaixão ou você vai embora indiferente? Quem é o meu próximo? Quem eu me aproximo. Exatamente. Então, é só quem está dentro ali do meu ciclo, porque muitas vezes acontece isso, né? Opa, ele é da minha pastoral, é do meu movimento, então vou dar uma atenção para ele. Ah, não, esse daí ele não é católico, então não vou me preocupar. Mas é justamente quem está fora da nossa orbe, né, do nosso mundo, é que precisa mais desse testemunho. Mas será que a doutrina social da igreja, enquanto essa reflexão, ela passa essa mensagem? Isso deve ser uma provocação para nós também, não é? Esse amor de Cristo, ele é comunicado socialmente? Porque nós temos um certo preconceito, Diego. Nós precisamos falar aqui, quando fala em dimensão social, isso daí é coisa de política, isso daí é coisa de gente que não tem o que fazer, isso daí não tem nada a ver com religião. É o que você citou na conversa que a gente teve no arrumamento, que a gente até convida você a estar assistindo depois lá, né? Tá nos vídeos principais. O tema foi sequestrado, né? Esse tema da caridade cristã, da doutrina social da igreja, foi meio que sequestrado por ideologias. Né? Aí fizeram um pandareco. Eu mesmo, né, daí já vai entrando um pouquinho naquilo que é um pouquinho da campanha da fraternidade também. Eu mesmo, sim, como um leigo, né, totalmente de fora da situação, quando eu comecei a ouvir sobre campanha da fraternidade, hoje eu compreendo melhor, porque eu fui atrás, para saber o que era, e etc. Mas quando eu ouvi, eu pensava justamente isso, nossa, esse assunto chato de novo, né? Que não vai chegar a nenhum lugar. Para mim, tem algumas situações que ainda parece esse tipo de coisa, parece indignação por indignação, simplesmente. Na praticidade das coisas, parece que não vai para lugar nenhum, né? Porque faz a gente ficar, nossa, só pra você ver como é que tá a situação e tal, mas não vai para nada também, né? Então, olhando assim, olhando assim como a outra ponta, né, da corda, essa outra ponta que olha e a situação, fica uma coisa meio aquém, né? Fica uma coisa porque é sequestrado, porque não tem mais a essência daquilo que a igreja ensina, né? Se perdeu e vai se perdendo. E tanto que esse vídeo, essa série é justamente para a gente fazer a nossa parte na recuperação disso também, né? O quanto se perdeu disso, né?
Eu tô jogando a bola pra você mesmo, jogando a batata quente, né? Ou é uma indignação estéril, ou é uma Estéril. falsa resignação. Isso. A palavra é justamente essa. Resignação. É uma falsa resignação. Exato. Mas seja como for, Diego, o que acontece, né? Isso vale para a igreja. É aquela expressão, eu não vou me lembrar agora o nome do padre, mas diz assim, olha, as pessoas, elas não é que elas não gostam da igreja, elas não gostam daquilo que elas pensam que é igreja. Né? Mesma coisa, campanha da fraternidade, mesma coisa, doutrina social da igreja. Né? Já vem com aquele estereótipo. Não, eu não gosto, por quê? Porque o que chegou para as pessoas, o entendimento que chegou para elas, é o entendimento da ideologia, essa coisa sequestrada, que é uma coisa horrível. Por quê? Porque prejudica a missão. Se a missão da doutrina social da igreja é fazer uma reflexão e encontrar uma resposta, mas se isso se transforma em ideologia, essa resposta não vem. Aí cai na esterilidade. A indignação pela indignação não dá resultado. Não é? Essa falsa resignação acaba sendo um pouco aquilo que o pessoal... o programa é meu e pronto, acabou. Acaba sendo um pouco aquilo que as mulheres carpideiras chorando, Jesus passando, o Etiomo passando, né? Todo carregando a cruz, e aquelas mulheres chorando. Acabou, Jesus passou, cada uma limparam o rosto e vão para casa, pronto, acabou. Exato. Acaba ficando uma coisa assim, né? Só por isso. E não é a intenção, nunca foi a intenção, né? Corre o risco, às vezes, de nós transformarmos em evento, né? Ficar no evento. Um grande evento, né? Faz aquela coisa pirotécnica, chama atenção, belos discursos, belas movimentações. Se acontece alguma coisa que ajude a pauta e já puxa, e torna... Em tempo de internet hoje em dia, então nem se fale. Né? Exato, mas é aquilo. Evento, o que acontece? Evento passa um, vem outro, e outro, e outro, e outro. Cai de novo na esterilidade. Então nós temos que ter os pés firmes no chão. Eu sempre falo, toda a campanha da fraternidade, eu digo o seguinte: queremos mudança? Todo mundo quer mudança. Mas quem que quer mudar? Né? Quem quer mudança? Todo mundo levanta a mão. Quem quer mudar? Aí... daí puxa aquilo que o Papa disse. Só a conversão do coração vai fazer de fato uma mudança. Aí lembra Bento XVI, eu falei para Francisco, mas lembrando Bento XVI também, né? A verdadeira revolução vem dos santos. Os santos foram aqueles que eram pecadores que se tornaram, né? Se permitiram santificar e mudaram. A esterilidade que eu vejo, e pode me corrigir, Tarsila, se eu estiver equivocado, é justamente nesse ponto. Não existe uma conversão do coração. Existe uma conversão, entre aspas, essa conversão, existe uma conversão, entre aspas, em atitudes. Mas assim, externa simplesmente. Não entra para dentro. Não cria raízes dentro. O coração não muda. Não existe uma metanoia ali. Uma mudança de mentalidade. Poxa, peraí, o outro é meu irmão. Não existe isso. Não acontece na prática. Era isso, muito mais estética, né? Acaba ficando só nisso. E até a palavra fraternidade, da campanha da fraternidade, e a gente está indo para o orbe, mas eu vou voltar para o... Urbi et orbi. Urbi. Vou voltar para urbi. Isso mesmo, tá certo? Para nossa cidade. Vou voltar para a igreja. Dentro da igreja, a palavra fraternidade é falha. Sim. Hoje em dia nem se fale. Nem se fale. Às vezes tem gente passando necessidade. Eu vejo o São João Crisóstomo que falava, né? Eu até citei, eu acho também isso, não sei se foi na conversa com você mesmo. Enquanto houver um pobre passando necessidade, a missa está mal rezada. Se esse pobre é o pobre da comunidade. Né? É a pessoa necessitada da comunidade. Isso. Então, essa fraternidade também é esse se tornar próprio. Eu sento para participar da missa no domingo e eu e Deus ali, pronto, acabou. Eu não quero nem saber quem sentou do meu lado, como é que a pessoa sentou do meu lado. Pronto. Vai esperar um pouquinho. E a fraternidade? Né? E tudo isso é válido, só que por puxar de maneira errada, o fio errado no assunto, fica estéril. Né? Puxa o assunto de doutrina social, puxa o assunto da fraternidade, mas fica uma coisa assim, vamos falar disso, pronto, acabou, e... Né, quem está falando não sabe muito o que fala direito também, né? E entra nos assuntos aí que eu digo, pera um pouquinho, daí, pô, não dá, né?
E não entra, e não sabe, a maioria das pessoas, infelizmente, não sabe nem o que está dizendo quando fala de doutrina social, por mais que defenda. Né? Isso que é o terrível, né? Isso que é o terrível. Você falou a questão de campanha da fraternidade. Todo ano eu me lembro, eu tive um padre, diretor espiritual, ele já faleceu com 101 anos de idade. E ele era de uma mística muito grande. E eu gostava muito de fazer, né, as direções com ele. E eu sempre ia, todo ano, por ocasião da campanha, eu gostava de, né, uma palavra dele. E ele sempre, né, de acordo com o tema, ele falava alguma coisa, mas a primeira coisa, todo ano, a primeira coisa que ele falava para mim era assim: é uma vergonha ter que fazer campanha para ter fraternidade. Já começa, ele já condenava isso. É verdade. Era um tapa na cara todo ano. Diego, é uma verdade. Todo ano ele dizia isso, é uma vergonha ter que fazer campanha para ter. Você faz campanha para quê? Você faz campanha, né, do agasalho, você faz campanha disso, campanha. Agora você tem que fazer campanha para ter fraternidade. Sabe o que eu me lembrei? Me lembrei de São Paulo falando para os Coríntios, eu acho que ele pega e fala assim: é sério o que está acontecendo na ceia de vocês? Não tem um trecho que ele fala, não lembro agora de qual carta. Segunda carta aos Coríntios. Assim, é sério o que está acontecendo entre vocês? Que tem gente que está se saciando enquanto tem gente que está passando fome? E é justamente esse ponto. É sério isso? É sério que tem que fazer campanha para lembrar que vocês estão fazendo errado? Chega a ser escandaloso, né? Porque é engraçado, porque se for pensar, se um padre, o bispo que seja, falar assim, então, mas a gente está fazendo a campanha para a igreja. É mais vergonhoso ainda. Quer dizer, a igreja tem que ficar relembrando uma coisa que é o que Jesus falou assim: é nisso que vão reconhecer que vocês são meus discípulos. É a identidade, né? Nossa. É a fraternidade. Exato. Só que assim, ficou desgastada a palavra também, fraternidade, né? Sim. Ficou só sequestrado e desgastado. E a pessoa perdeu justamente o ponto, o eixo, que é justamente, como você diz, a caridade cristã, o agir cristão, né? O amor cristão. Perdeu-se. E aí aquilo que você disse, né, do padre ter essa mística, ter essa espiritualidade. Olha, com toda sinceridade do coração, e desculpa quem se doer por isso, mas para mim, na prática, acaba faltando muita espiritualidade. Tem muita teoria, tem muito falar, é igual aquilo que o Papa falou na introdução aqui do Duquette. Senta, conversa, sim, faça isso, mas conversão do coração e ação. E essa ação vem da conversão do coração. Eu não consigo estender meu braço para o meu irmão se o meu coração não estiver lá primeiro, né? Se o meu coração não estiver lá com o meu irmão, o meu braço para ele também não vai. Então, quando nós olhamos para a nossa realidade, Diego, né, pegando essa fala ainda desse meu diretor espiritual, nós temos, no meu entender, dois problemas. O sequestro da doutrina social da igreja, e por consequência a campanha da fraternidade, e aí, por causa disso, caem no descrédito, nós temos esse lado, mas por outro lado também, o que eu percebo? Né? Esse ponto do comodismo, esse comodismo que existe entre nós já falamos aqui, esse comodismo, dá a impressão que nós estamos precisando de um chacoalho, mas não de fora, de dentro, porque, de novo, o mundo lá fora está esperando o quê? Está esperando o nosso testemunho, a nossa resposta. Os primeiros cristãos, o que eles faziam? Quando eles iam para celebrar a Eucaristia, eles levavam o que eles tinham para ser partilhado em comum. Então vejam só, eles não só rezavam, mas eles tinham também esse entendimento. Opa, nós temos pessoas que estão necessitadas. É aquilo que Jesus falou, né? Se você tem 2 túnicas, dá uma para quem não tem. Né? Vou mais além. Papa João Paulo II disse certa vez, no contexto de doutrina social da igreja, não é? Quem tem 2 empregos, dê um para quem não tem. Quem que tem coragem hoje? Né? Quem que tem coragem hoje de renunciar, né, ao supérfluo, digamos assim, de um salário um pouco maior, um pouco mais gordo, né? Talvez não esteja precisando. Lógico, a gente sabe que há pessoas que precisam, às vezes, ter 2, 3 empregos para sustentar a família. Sim, sim. Né? Mas não é disso que nós estamos falando. João Paulo II estava falando de quem está no supérfluo, né? De quem não tem essa sensibilidade. Né? É interessante quando a gente pega lá, falando de mudança de mentalidade. Eu lembrei lá da parábola do rico e de Lázaro. Né? Interessante. Os 2 morrem, né?
E quando o rico está lá, né, sofrendo, é interessante, né? Ele continua tratando Lázaro como se Lázaro fosse alguém inferior a ele. Ele diz assim, né? Manda Lázaro ir lá falar para os meus irmãos. Ele continua tratando Lázaro como alguém inferior a ele. Você Verdade. veja, exato. A conversão nem ele morre sem a conversão. Por isso que ele está na condenação. Porque quando ele, né? A parábola deixa bem claro isso. Manda Lázaro fazer tal coisa, como se Lázaro continuasse sendo um serviçal dele. Alguém subalterno dele, alguém inferior a ele. Ele não vê a dignidade, né? Essa dignidade humana. Porque qual que é o coração da doutrina social da igreja? É a dignidade humana. Não é? Então, se não houver isso que você falou, se não houver essa mudança de mentalidade, eu vou continuar dizendo, olha, manda Lázaro continuar servindo os meus interesses. Se não é para mim, para os meus lá, para a minha família continua precisando. Manda Lázaro ir lá ser empregado deles. Que terrível, né, rapaz? Nossa, eu nunca tinha visto, nunca tinha percebido esse detalhe da parábola do rico e Lázaro. E esse ver, essa percepção, essa conversão, né, a gente já indo para o encerramento desse segundo vídeo, mas lembrando já a questão do tema da campanha também, já desse ano de 2026, né, que é justamente esse olhar e corrigir o nosso olhar, né, para o nosso irmão, né, que esse ano de 2026 é fraternidade e moradia, né, ele veio morar entre nós, né, passagem de São João ali, né, ele armou sua tenda entre nós, né, como está mais perto do original. E até a escultura que tem, né, você que está acompanhando aí, está aparecendo para você agora, né, a escultura que tem como capa da campanha da fraternidade esse ano, é esse irmão de rua, né, deitado ali no banco, todo coberto, mãos, rosto, tudo, e somente o pé dele está sendo mostrado, e o pé dele é justamente um pé chagado. É Jesus que está ali, né? E só a título de comentário, eu me lembro de uma experiência que minha mãe teve, em um momento de oração que ela estava acompanhando na Canção Nova. Alguém que estava conduzindo, ou alguém que estava pregando, disse assim: peça para Nossa Senhora São José, eu acho que era próximo de Natal, isso aí. Peça para Nossa Senhora São José visitar você. Peça para Nossa Senhora São José ir na sua casa, etc. E minha mãe pediu. Ela estava sozinha em casa, de repente, bateram em casa, ela saiu para ver quem era. Eu até me emociono com isso. Era um casal de idosos. Ela nunca viu eles no bairro antes e nunca mais voltou a ver eles no bairro. Eles falaram que estava passando por ali. Eu acredito que, né, levando para o lado comum das coisas, eu acho que ele deveria ser já Romeiros, estava passando por ali. Não tinha ainda Travessia da Fé, deveria ser. E eles não tinham comido nada. Eles passaram por ali se ela tinha alguma coisa para comer. Uma senhorinha e um senhorzinho. Essa aí, Nossa Senhora. Exatamente. E aí ela foi, arrumou, chorando já, ela percebeu logo ali. E ela convidou, falou: vocês querem entrar para sentar aqui na varanda? Eu disse: não, filha, não, a gente só quer comer alguma coisinha mesmo e tal. Pode dar uma canequinha para a gente que a gente pode levar, porque a gente vai comendo pro caminho, sabe? E aí ficou sentido que ele, sabe, receber eles em casa, mas parecia que estava um pouco de pressa também ali. Daí eles foram embora, até a senhorinha deu uma olhadinha para trás um momento ali. Mas, ao mesmo tempo contando, eu fiquei pensando assim, essa que é a mística, né? Isso que é a mística. Você não está vendo simplesmente o pobre que tem que ajudar o pobre pelo pobre. É o Cristo que está ali. É Jesus que está ali. Quando fizerdes isso, é a mim que vocês vão estar fazendo. Não é simplesmente a pessoa em necessidade. É o Cristo lhe dando possibilidade para a gente. Ah, mas é uma pessoa que eu conheço na rua todo dia. Sim, mas Cristo está se apresentando ali. Essa mística, essa espiritualidade, que eu acho que ajudaria muita gente a viver a campanha da fraternidade de verdade, e que não é falado, não é vivido, não é discutido, não é posto em assunto. Né? E quanto a mim, pelo menos, ajuda muito ver dessa maneira, a sair de mim. Né? Não somente, é porque Jesus está ali, daí você tem que sair de você. Não, mas não só por isso, mas aí você começa a ver o outro com essa dignidade, né, como a que a gente está dizendo. E como que falta essa mística, né, Silas? Como que falta essa espiritualidade
que favorece a conversão, que favorece essa fraternidade, que favorece o olhar e ver, mesmo sem ver. Olha o pé do Cristo que está ali, né? Que é o irmão, né? Eu vejo aí, ô Diego, você falou uma coisa importante, por que eu devo ajudar o outro? Pelo Cristo no outro? Primeiramente por isso, né? Primeiramente por isso. Mas segundo, porque eu preciso identificar no outro o meu próprio eu, não é? Por quê? Porque é a dinâmica da roda gigante, né? Porque de repente essa roda pode girar e de repente amanhã eu estar ali. Quantas vezes eu conheço muitas histórias de gente assim, que um dia está lá em cima e outro dia está lá embaixo, né? Então eu preciso pensar, ter essa medida de que eu não sou melhor do que o outro. Eu não sou melhor do que aquele que está sofrendo. Eu poderia estar ali. Graças a Deus que eu não estou. Mas se eu não estou, então ótimo. O que eu posso fazer para ajudar aquele irmão que infelizmente está? Você é músico, não sei se você vai se lembrar, enquanto você contava aí do casal, eu estava me lembrando. Eu ouvia muito isso na Rádio Aparecida quando era criança. Aquela música Convidei Jesus para jantar lá em casa. Lembra dessa Não, música? Ainda não conheço. Agora eu vou procurar. Não vou cantar aqui porque senão o vídeo cai. Mas, resumindo, diz assim, né? Convidei Jesus para jantar lá em casa, fiz um frango muito, muito saboroso, né? E aí, mas antes de Jesus propriamente chegar, chega alguém, bate na porta, está com fome, aí, né? Aquele que está preparando o frango para Jesus, aí fala assim, eu vou tirar uma coxa, que eu acho que Jesus não vai nem perceber, e dá a coxa para a pessoa. Daqui a pouco está lá terminando de fazer o frango, chega uma outra pessoa, vou dar uma asa do frango, acho que Jesus nem vai perceber. E no final da música, né, Jesus chega e diz assim, olha, foi a mim que você deu aquela coxa, foi a mim que você deu aquela parte do frango e tal, para dizer isso daí, né? Se eu amo a Jesus, eu preciso amar o meu irmão, né? Eu preciso não fala isso, né? Se eu digo que amo a Deus, que não vejo, e não amo o irmão que eu vejo, eu sou mentiroso. Exatamente. Então, em que mentira que nós estamos vivendo, né? E esse cuidado com o irmão, isso já está lá em Caim e Abel, né? Qual que é a pergunta que Deus faz? Onde está o teu irmão? Mas acaso eu tenho alguma coisa com o meu irmão? Claro que sim. A resposta de Caim é terrível. A resposta de Caim, ela é o resumo de toda a desgraça humana, né? É o lava-mãos que a gente falava no exatamente, de Pilatos, né? Exatamente, é o lava-mãos. É lavar as mãos. Não tem nada a ver com o meu irmão, não quero nem saber onde que ele está. Né? Eu falei isso numa campanha da fraternidade uma vez. Não é você cuidar da vida do outro, no sentido pejorativo, mas é você cuidar do outro naquilo que toca a dignidade dele. Pronto, aí resolve tudo. Gente, como vocês estão vendo, o assunto, graças a Deus, tem, e nós temos aí mais vídeos com a graça de Deus. Né? Ciro, eu quero agradecer mais uma vez, né, a sua disponibilidade. Muito obrigado mesmo por estar esclarecendo para a gente, né, nesses vídeos Etiomo. E obrigado mesmo, né, por estar. Eu que agradeço e estaremos juntos, se Deus quiser, no próximo programa. Sim. E eu quero agradecer a você que acompanhou a gente até aqui, né? Se o conteúdo está valendo a pena para você, tenho certeza que sim. Curta, comente, compartilhe, né, com seus contatos, com sua família, nas suas redes sociais, com seus amigos. Se não é inscrito no canal, se inscreva. E colocamos aqui mais um ponto e vírgula, né? Por quê? Porque o assunto não falta. Até a próxima segunda-feira com o Etiomo aqui no Rumo à Meta, se Deus quiser.